Esse é o High Low, um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Bem-vindos à segunda temporada do High Low. Nossa, que saudade, Oli. Oi, Bel! Esquecemos de dar o nosso oi, né, tradicional. Estamos de volta, gente. Ficamos muito felizes. Temos diversas mensagens perguntando quando a gente ia voltar, que vocês estavam morrendo de saudade. Nosso ego tá inflado. Muito obrigada. E a gente tá gravando esse episódio. A gente decidiu fazer um episódio bem, assim, informal, com bate-papo mesmo, com tudo que aconteceu desde até agora, né? A gente queria fazer um recap de 2019 e foi difícil, né, Bel? Porque toda vez que a gente falava, não, vamos gravar logo o primeiro episódio, acontecia alguma coisa. E estamos hoje aqui, um dia antes da reestreia. Fazendo esse recap de 2019, né? Na hashtag Nova Era, né? E agora, meninas só usam rosa e meninos azul, né? Vamos falar sobre isso também. E como vocês podem perceber, estamos aqui juntinhas. A segunda temporada do High Low, a gente conseguiu se organizar, né, para que a Bel, né, eu encontrei com a Bel em Paris, agora a Bel tá aqui no Rio de Janeiro, então estamos juntinhas, olho no olho, para conversar com vocês. Inclusive tivemos que desligar o ar-condicionado para não aparecer no áudio. Olha só o nosso comprometimento com os nossos ouvintes. Bem, mas a gente acabou de começar a gravar, então se daqui a 10 minutos vocês começarem a ouvir um zumbido no fundo, vamos ver até onde vai esse comprometimento. Vamos ver. Mas e aí, Bel, o que você achou? 2019 começou forte, hein? 2019 começou muito forte. Pra mim, o primeiro momento de moda que mais me chamou a atenção em janeiro foram as novas congressistas norte-americanas. Na verdade, a figura da Alexandria Ocasio-Cortez, que é a mais jovem congressista norte-americana, durante a posse dela, ela foi de branco, que é uma cor muito ligada às sufragetes, né? Na verdade, depois eu tava lendo sobre isso, não era só branco que as sufragetes usavam, elas usavam roxo e amarelo. Mas o branco nas fotos, imagina, na época em preto e branco era muito mais impactante, né? E eu tava escutando uma entrevista com a Alexandria Ocasio-Cortez, que ela é do Partido Democrata, e assim, quem tem Twitter tem que seguir, porque ela assim, tem umas tiradas, assim, ela é muito incrível. E ela tava explicando pro Colbert, porque ele pergunta, né, da roupa dela, porque ela não só tava de terno e calça branca, mas com um batom vermelho, com uma argola dourada, porque ela é de origem porto-riquenha. Então, né, a argola tem tudo a ver, né, com a maneira de se vestir latina. Né? E ela fala pro Colbert que foi muito pensado, que ela tava pensando nas sobrinhas dela. Bom, e aí eu imagino não só nas sobrinhas, como, né, em crianças, jovens, meninas, né, que querem ou não seguir carreira política, mas que pelo menos se sentem, eu posso ser isso, né? Eu acho que esse meio, falar sobre política, né, esse lugar onde a Damaris Alves estava falando sobre o rosa e o azul, o lugar da política é um lugar muito conservador, e como você mesmo falou, né, as sufragetes ou as sufragistas, elas brigaram pelo voto feminino, né, no início do século XX, mas até hoje, esse lugar, essa mulher que entra na política é uma mulher que tem que se comportar de uma maneira esperada, né, por uma visão masculina, né? Ela tem que ser uma mulher muito conservadora no ato de vestir, né? Não é um lugar para excessos, não é um lugar para mostrar pele, né? A política é um lugar
de seriedade. E quando a gente fala sobre seriedade, sempre canaliza por uma estética muito mais masculina do que feminina, né? E a AOC, como ela é chamada nos Estados Unidos, né, porque são as iniciais do nome dela, ela falou que uma inspiração para ela também foi a Sotomayor, a juíza. Que quando ela, também na posse dela, que falaram, olha, usa esmalte clarinho, sabe, tipo misturinha. Aí ela pegou e usou esmalte vermelho. E depois teve um outro momento, de novo, com o hashtag White Suffragette, né, que agora está na moda, que foi no discurso do State of the Union. Eu acho que eu anotei aqui, eu não sei como é que fala isso em... Estado da União? É um momento que já existe há um tempo nos Estados Unidos, que é quando o presidente norte-americano ele faz meio que um balanço e decide as prioridades e quais são as prioridades do país naquele momento e diz quais são, o que é importante, né? E aí, aí foi lançada uma campanha para as congressistas vestirem para as mulheres, né? Porque ele faz esse discurso diante dos membros do Congresso e do Senado. Para as mulheres dos dois partidos usarem branco. Eu não sei se teve republicana, mas assim, tiveram acho que cerca de 70, 80 mulheres usando branco, entre elas a Nancy Pelosi, né, que agora é a líder da Câmara, que estava atrás do Trump, inclusive que ela fez, eu não sei se você viu esse momento que virou super meme, ela aplaudindo o Trump, meio shade, hashtag shade. Mas você via, assim, no público, um bloco branco. E era muito impressionante, assim, o contraste. Entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres. E assim, nem todas as mulheres estavam de branco, tá? Inclusive, Ivanka Trump, se você visse a Melania, a Ivanka, até bem rígido, uma roupa bem rígida, cinturada, quase militar, assim. Faz sentido a Melania estar vestida dessa maneira. Mas eu acho engraçado porque aqui a gente teve algo bastante semelhante, mas à lá América Latina, né? E fazendo merchan dos podcasts que a gente adora, dos amigos, a Branca Viana, no Maria Vai com as Outras, ela conversou com a deputada Ana Paula dos Santos, do PDT, né? Ela foi eleita deputada estadual por Santa Catarina. E a conversa dela é muito interessante, porque a Ana Paula, quando ela foi tomar o mandato dela, iniciar o mandato dela, ela foi com um macacão vermelho com decote muito profundo, né? E a Ana Paula é uma mulher que se importa realmente com a aparência, ela gosta de se sentir bonita no sentido de ter o corpo malhado, né? Cabelos longos, é uma mulher que eu diria bastante sexy. E ela foi com esse macacão vermelho, tá aí mais uma vez a coisa da cor, mas principalmente foi o decote dela que incomodou. E você falando da Melania, o interessante ou triste é que ela sentiu uma revolta muito maior de mulheres contra a roupa que ela tinha escolhido, né, para esse momento do que os homens, né? E o interessante da entrevista do Maria Vai com as Outras com ela é que dá para ver que ela disse, olha, eu sou do Sul, eu fui prefeita de Pombinhas e eu fiquei muito amargurada porque eu fui casada, né? Foi um casamento muito conservador e, né, hoje em dia estou separada, então me dou o direito de me vestir da maneira que eu acho mais adequada, da maneira que eu me acho bonita, e o adequado para ela é ela se sentindo bonita. Não acho que um decote que seja um pouco mais profundo ou uma cor forte como o vermelho, e ela disse que o vermelho não foi um desvio político em referência ao PT, apesar dela ser do PDT, mas por causa da cor, que é uma cor feminina forte, mas que ela, até o momento que a foto dela foi publicada nas mídias e ela começou a entrar no linchamento de praça pública das redes sociais, ela não tinha entendido o problema daquele decote. Ela não tinha entendido o problema. E
E de fato, e aí tá esse conservadorismo que existe em todas nós, quando eu olhei pela primeira vez a foto, eu achei exagerado, eu achei também. fora de contexto. E aí depois, ouvindo a Ana Paula no podcast do Maria Vá com as Outras, eu te digo, Isabel, que eu dou total direito, ou total... Quem sou eu para dar direito a alguém, mas eu concordo com a postura dela de que isso não deveria ser chocante, esse decote profundo, esse lado feminino aflorado, sexy sim. E o que ela diz, as pessoas hoje acham que se você é uma mulher sexy, que vai malhar, que trata do cabelo, né, que é uma mulher que talvez faça lipoaspiração e coloque silicone, você não é uma mulher inteligente. Né? Nossa, completamente. E é verdade, a gente tem isso, né? A gente interioriza isso como mulher. Inclusive, a Branca Viana teve que fazer uma introdução, né? Nesse episódio, falando, olha, pode parecer superficial, tá falando de roupa, falar de roupa, né? Ela teve que se explicar antes de começar a fazer o podcast sobre roupa, né? Ou moda, ou como as mulheres se vestem. E isso, pra mim, só confirma o fato de pessoas intelectuais, né? As pessoas sérias acham que roupa e moda é uma coisa fútil que não deve ser pensada, né? Eu acho que realmente isso deveria mudar. Estamos aqui pra isso, né, Isabel? Exatamente. Vamos agora para um outro bloco super light, né? E diz respeito aos diversos casos de racismo que a gente viu. Desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado, né? Bem, os casos de racismo, na verdade, desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo. Mas é porque, né, a gente acha que num momento tão woke, né? É impressionante como marcas tão grandes quanto Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, como esses deslizes acontece de forma recorrente, né? Exatamente. No caso da Dolce & Gabbana, porque, né, foi a primeira, assim, dessas que a gente vai listar agora. A gente estava até olhando aqui no site, fazendo uma triagem de quando o Stefano Gabbana começou a fazer gafe, né? E a gente chegou, pelo menos nos registros aqui de uma timeline, em 2007 ele já estava aí, né? Botando o couro dele na rua, só falando besteira. E no caso da Dolce & Gabbana eles iam fazer um mega desfile, né, na China. E aí eles fizeram um vídeo com uma modelo, eu não sei se ela acho que ela deveria ser chinesa, né? Sim, uma modelo chinesa. A modelo, com certeza, ela era asiática, mas eu não sei se ela era chinesa. Eu acho que sim, né? Sim, provavelmente sim. E aí ela aparece comendo um pratão de espaguete com chopstick. Como é que chama? Com hashi. Mas assim, de maneira super desastrada, tipo... infantil quase, né? Meio imbeciloide. Exatamente. E aí teve, obviamente, uma reação, não só por parte dos chineses, mas, enfim, uma reação mundial. E aí as pessoas começaram a enviar mensagem pro Stefano. Eu acho que isso aconteceu antes. Eu acho que, na verdade... O que foi que... na verdade... O que aconteceu antes? Apareceu um chinês, né? Um chinês provavelmente relacionado à moda e começou a escrever no direct pra ele. Falando sobre esse comercial. Falando sobre esse comercial, né? Mas foi isso, cara. Falando, olha, vocês não acham que esse comercial, essa propaganda, essa promoção de vocês, ela tá um tanto racista? Porque... como assim, né? Porque ela comia um espaguete, ela comia uma pizza, como se os chineses não soubessem comer a pizza e não soubessem usar garfo e faca, ou a pizza com a mão. E ela ficava lá tentando comer com o chopstick, dando um risinho de boba mesmo, né? Tinha uma coisa meio infantiloide, né? Da relação. E aí o Stefano começou a escrever pra ele e falou assim, vem cá, seu... Desculpa, gente, vou falar palavrão, tô tentando me segurar aqui. Ele falou assim, olha só, seu merda, porque assim, não dá pra falar de Stefano Gabbana sem falar de palavrão, porque ele só fala palavrão.
Então ele falou, cara, você é um merda, você acha que eu me importo com a China? A China, vocês são uns merdas, vocês não entenderam essa propaganda, o problema é de vocês e tal, rapá. E aí o cara tirou um print. E mandou pra quem? @DietPrada, que a gente fala aqui todos os episódios, né? E aí... Ele apagou. Ele apagou, exatamente, mas pra resumir a história, o desfile foi cancelado. Não, maravilhoso. Aí a equipe de marketing começou a falar que a conta do Stefano tinha sido hackeada, que não havia sido ele quem tinha escrito as coisas. E aí ficou pior ainda, porque ele já tem um histórico de falar besteira e xingar as pessoas, né? O A Dolce & Gabbana, a gente estava vendo aqui, relembrando, ela já fez statements, né, na internet ou nas suas próprias coleções falando sobre magreza, né? Eu sou magra e eu sou maravilhosa. Eles já tiveram algumas incidências com racismo, né? Aqueles brincos de escravas nas orelhas das brancas. Bem, né? A lista é longa. Mas nesse caso, ele começou a xingar o garoto aí caiu no Diet Prada. E aí a equipe de marketing já pagou tudo, e aí o Diet Prada já tinha, né, todo o histórico da conversa, aonde ele inclusive falava que a China era uma merdinha com um sorrisinho, né? Aquela, né, o emoji da merdinha com um sorrisinho. Tamanha é a falta de respeito, né, do Stefano sobre... E mostrando que é uma relação de... Eu tô ali na China porque eu quero vender coisa, mas o respeito pela cultura é nenhum, né? É um emoji de merdinha com um sorrisinho. A Gucci e a Prada se saíram melhor, assim, nesse quesito, né, da crise, né? A Prada criou um conselho com Theater Gates, o artista norte-americano, tô até fazendo uma matéria sobre ele, e com a Ava DuVernay, que é cineasta. E eu acho que a Gucci também criou um conselho de diversidade, umas coisas assim, e criou também bolsas, né, em alguns lugares. Na verdade, ela começou a ser boicotada, né? E aí o Dan Draper chegou e... É Dan Draper, né? Foi Dan Draper. Draper, E aí o Dan Draper. Dan Draper é Mad Men. Aí o Dan Draper, né? Dapper, não é? Gente, tá. Vocês sabem, vocês são antenadinhos, vocês sabem de quem a gente tá falando. É muito nome. Gente, é Dapper Dan, e ele é um estilista norte-americano responsável por unir os universos da moda e do hip hop na década de 80 e 90. Houve esse boicote, né, falando, olha, vocês querem vender pra gente, vocês querem trabalhar com a gente, querem usar a nossa imagem, mas aí depois vem uma balaclava com a blackface, né? De uma época muito racista, né, onde a caricatura do povo negro era essa blackface pintada com esses lábios vermelhos. Então, mas aí a Gucci, né, principalmente a Gucci com essa postura super inclusiva, né, não só de raça, mas como gênero também, assumiram, pediram desculpa, né, e falaram que vão pensar mais sobre isso e fizeram essas bolsas para incentivar a inclusão dentro das suas equipes criativas. Que me parece muito uma das soluções sugeridas pela Vogue Brasil. Pela Vogue Brasil. Opa, saia justa. Opa! Bom, não, eu posso falar. O caso da Donata, eu acho que é um pouco mais complicado, porque ela fez uma festa de aniversário, né? Nem vou precisar ficar explicando, porque com certeza todo mundo já sabe. Não era uma festa da Vogue Brasil, mas a figura dela, além dela ter um posto importante na revista, ela meio que virou a cara, né, da revista. Sim, a Vogue deve, né, ao seu novo patamar, talvez, de reconhecimento até internacional, muito a Donata, né? Diga-se a verdade. O problema é a que preço e por que viés. Porque realmente as baianas estão em todos os lugares em Salvador, né? Mas assim, alguém que trabalha com moda não ter pensado, né, ainda mais com a cadeira... Mas assim, as baianas estão em todo lugar, né, em Salvador, obviamente, porque elas são, né... elas viraram um símbolo. Um símbolo da cidade,
No entanto, eu acho que, e isso tem a Denise, que trabalha comigo na DACRE, né? Ela sempre fala sobre esse corpo preto objeto. Ah, né? sim. Que tinha acontecido, acho que foi no final do ano passado, no início desse ano, na Vogue também, a história do Martin Parr, do sim, fotógrafo, com foto, né? Onde tem uma modelo branca em primeiro plano e no fundo 4 modelos, não modelos, né? Mulheres de verdade, negras, vestidas com aquele... Érica Bronze, com a fitinha da Érica Bronze. Com a fitinha da Érica Bronze, ou seja, são esses corpos, objetos de fundo, né? Decorativos, né? Que fazem cenário para essa mulher vestida com gripes internacionais brancas em primeiro plano. O que parecia muita coisa da Donata também, né? Parecia que 2 estátuas negras, assim como os brincos da Dolce & Gabbana, né? São 2 estátuas negras, bota aqui para decorar, porque elas são lindas, baianas, olha só como eu amo essa cultura. E eu sento ali no meio e me dou assim, me dou por sonhar, mas... pode não ter sido consciente, mas o ato foi completamente eu vi, sonhar. assim, a gente vai falar muito mais sobre esse assunto num capítulo ainda dessa temporada que a gente vai gravar essa semana com a Stephanie Ribeiro, né? Que vocês devem conhecer. Ela é arquiteta, mas ela é ativista, ela é uma das maiores ativistas no Brasil. Ela é colunista da Marie Claire, exatamente. Mas eu vi um vídeo da Nathalie Neri, sabe quem ela é? Ela é uma youtuber, e que tem um canal chamado Afros e Afins. E ela fez um episódio sobre isso. E ela resume, não é uma questão, não é um problema moral. Ela pode ser querida, é óbvio que ela não teve a intenção. Mas, assim, é uma questão política, sabe? Não, e é estrutural, né? É estrutural, exatamente. O tempo inteiro, o racismo tá em quem a gente não percebe, né? Porque fomos criados e até eu acho numa cultura racista. Exatamente. Que nos ensinou a falar certas coisas e nos ensinou a tratar certos momentos e a cultura de uma certa forma. Por isso que eu acho que precisa gritar sim, né? Porque se não gritar, não acontece ouvir, nada. Não vai ouvir, né? Mas assim, só pra dar um exemplo, que eu vou até me botar aqui no fogo, Isabel. Mas assim, vou dar um exemplo. Até 5 anos atrás, eu tinha uma caixa de café que eu comprei no antiquário em Portugal, que era de café do Brasil, antiga. E tinham essas imagens, tipo... Com 2 negras segurando... segurando a cesta, né? Segurando uma cesta de cesta. E eu achava essa imagem linda. Eu não via... O problema. Eu não vi o problema. Olha o tamanho do problema. E olha que eu sou uma pessoa que me informo, e especificamente sobre essas questões de racismo, é uma coisa que eu leio há muitos anos, não é desde que virou... E mesmo assim eu tinha isso. E aí, ano passado eu falei assim, não, acho que é melhor eu... Porque é muito violento, né? Exatamente. Muito violento, né? É naturalizar a violência da escravidão Exatamente. no dia a dia como cenário, né? Mas isso faz parte da cultura. Ninguém fica adornando a casa com Auschwitz. Não, mas eu botei uma suástica ali porque, imagina, uma coisa fofa. Eu pego um objeto, né, e começa a adornar de uma forma... né, como fosse um objeto bonito, né, de decoração, bota uma coleira de prisão, uma algema, não se faz isso. E é a mesma coisa, mas é isso, né, tá tão enraizado na nossa cultura que muita gente fala, mas é exagero, não é exagero. Não, eu não acho exagero, né, eu tenho certeza que a Steph também não acha, né, por tudo que ela já escreveu, já falou. E, né, então eu acho que esse programa vai ser um programa interessante, inclusive pra gente, eu e você, né, a gente entender o quanto esse racismo ainda passa despercebido por algumas coisas que a gente fala, faz, e que os tapas na cara que ainda precisamos tomar, né, acordar completamente. Um outro caso bem interessante que não teve tanta mídia quanto esses que a gente acabou de citar é uma modelo chamada Olivia Anaqué, né? Uma modelo negra, e que ela denunciou, né, na conta de Instagram dela
como existe um problema com cabeleireiros brancos que não sabem lidar com o cabelo dela. Nos desfiles internacionais. Nos desfiles, tá? Ela foi casting, né? Ela foi bucada para vários desfiles agora, em Paris. E ela falou, cara, eu chegava lá e as pessoas olhavam pro meu cabelo como... Ela tava com o cabelo solto, né? E ela falou, não, você tinha que ter vindo de... escova, sei lá. Do quê? De trança, né? Você tinha que ter vindo de trança. E ela falou, ué, mas ninguém disse pra eu vir de trança. E, obviamente, era o olhar desses cabeleireiros falando assim, o que eu vou fazer com o cabelo né, dela agora? Né? Eu não sei como é que eu vou tratar esse cabelo. E ela falou, gente, era absurdo, porque eles só conseguiam dizer pra mim que o erro era meu, porque eu devia ter ido de trança, porque eles não sabiam o que fazer com o meu cabelo, porque ela não tinha o cabelo raspado, né? Ela não tinha o cabelo curtinho, ela não tinha o cabelo escovado, ela tinha o cabelo natural preto dela. E aí todo mundo ficou olhando, eu falei, e agora o que a gente faz? E aí ela denunciou aí na conta do Instagram o absurdo de não ter esse preparo, né? As equipes não são preparadas para isso. Então tá, vamos mudar para o próximo terceiro bloco, super light também, que a gente vai... Só tem light em 2019. Exatamente, a gente vai fazer... agora esse bloco é sobre os obituários desse ano. Super light. Né, sobre as mortes. Obviamente a principal é do Karl Lagerfeld, mas eu gostaria de fazer uma menção a Lee Radziwill, que... Não sei, vocês já devem ter visto a imagem dela. Ela era irmã da Jackie O, e ela... a Vanessa Friedman escreveu sobre ela, e ela fala da Lee Radziwill como uma primeira grande influencer. Ela, inclusive, inspirou, ela teve muita influência na Jackie O, né, que é conhecida como ícone de moda entre elas duas, mas o povo da moda ama a Lee. O Marc Jacobs se inspirou muito nela, eles eram amigos, influenciou muito o estilo dele. Inclusive, ele tava... dessa matéria, ele, que é da Vanessa Friedman, tem uma história de que ela vai pra casa do Marc Jacobs ajudar na decoração, né, do apartamento dele em Paris. E aí ela fala, você tem que comprar linho, você tem que comprar linho na Porto, você tem que comprar prata, sei lá onde, não sei o quê. E aí ele tava falando que ele queria fazer as cerâmicas dos pratos, a louça, com as iniciais dele. Aí ela falou assim, oh no, darling, you never put your initials on anything. Uma socialite, ela tinha uma coisa minimal, ela não ficava usando Carré Hermès e carregando Birkin. Ela tinha uma coisa bem... Low profile, minimal, com uma pontinha edge. Tipo, ela foi a primeira a usar Courrèges. Ela tem um gosto interessante. Então, pra quem não conhece, procurem saber sobre a Lee. Eu não conhecia, gente. Não, mas se vocês... agora se vocês derem Google nela, vocês vão ver. E agora vamos passar para o Karl. Pro Kaiser da moda. Aí eu vou alfinetar a Isabel, tá? Há muito tempo já a Isabel falava, gente, ninguém percebeu que a Chanel merece já um outro diretor? Isabel, a gente vai cortar isso ou a gente vai deixar? Não, pode deixar. Não, eu tenho um sentimento paradoxal, porque ao mesmo tempo que o Karl, pra mim, quando eu penso moda, eu penso nele, né? Assim, é a figura, acho que é a primeira figura de moda de designer, assim. Né, desde, sei lá, quando eu ficava assistindo GNT Fashion das antigas, né? Quando ele era até gordo, usava leque. E ele teve várias vidas, né? Assim... eu adoro aquelas imagens dele, bem novinho, né? Com aquela cara de meio latino, com camisa regata. Tem um livro muito bom, que eu esqueci agora o nome, mas eu vou botar no highlowpodcast.com. Das referências, o livro que conta a rivalidade entre ele e o Saint Laurent. Você já leu esse? Chama Beautiful People. Eu esqueci o nome da autora, apesar dela ser bem famosa. E... por que eu tô falando? É bem fofocaiada, tá? Mas a gente ama. A gente ama. Mas falando em fofocaiada, eu vou te falar... E talvez seja crucificada pelos ouvintes, mas acho exagerado. O quê? Tudo que aconteceu com as homenagens ao Karl Lagerfeld, com todo mundo postando
a imagem dele. Desculpa, gente, me incomoda. O pessoal fazendo essa de guru, como se ele fosse a melhor pessoa do mundo. Ele era reconhecidamente uma pessoa que trabalhava que nem um desesperado, uma pessoa que trabalhou, né, a vida inteira, uma pessoa comprometida com gerar grana para essas grandes empresas, para todas, né? Não à toa. Quem foi ao funeral dele, convidado para ir ao funeral Quem? Meu amado, querido, seu Bernard Arnault. Não, ele pediu. Ele deixou. Pediu? Porque ele não. Gente, o Karl Lagerfeld, ele não queria fazer que nem grandes estilistas, né? Assim, fazer o tipo Saint Laurent. Aliás, ele é meio que o oposto do Saint Laurent. Né? Porque, bom, só pra terminar o raciocínio, o enterro do Saint Laurent foi filmado, foi aberto, você podia ir lá, grandes homenagens. Não, eu quero uma coisa fechada, privada, e tem que estar lá sei lá quem. Bernard Arnault. Anne Wintour, eu acho que ele é a referência tanto do Bernard Arnault quanto da Anne Wintour como diretor criativo, né? Ele é o espelho dessas figuras, né? Figuras que estão ali há muito tempo nos seus lugares de luxo e que fazem tudo para se manter no poder, né? O Bernard Arnault é conhecido, a gente já falou aqui na temporada 1, né? Como o lobo de Kashmir, né? O Exterminador. A Anne Wintour, todo mundo sabe, né? Pelo todos os filmes, pelo Diabo Veste Prada, September Issue e todos os outros documentários feitos sobre ela, que ela é uma pessoa capaz de tudo para continuar na posição que está. E o Karl Lagerfeld, não diferente, é uma pessoa também extremamente comprometida com o poder que ele foi assegurado durante tanto tempo ali. Não à toa ele se manteve naquele lugar durante tanto tempo. Vou contar assim, diante de tantas as homenagens, a história que eu mais gostei sobre ele é uma que a Courtney Love contou. Que ela estava usando um vestido que ela achava que fosse Chanel, eu acho. E aí quando o Karl Lagerfeld viu, ele falou assim, não, ele viu que era falso, que ela estava usando um fake. Isso era bom pro episódio do falso. Da cópia. Ele foi, obviamente, porque ele tinha uma língua afiadíssima, falou mal dela, mas depois convidou a Courtney Love para ir nos ateliês da Chanel e no final da visita deu o vestido original para ela. Achei chique. Não, acho chiquíssimo, né? Tipo, mas é um pouco, assim, por tudo que a gente ouve falar dele, parece meio exceção, né? Mas assim, eu acho que as pessoas, no geral, falavam que ele era um profissional muito generoso, né? Até a Marine Serre, né? Que é uma estilista super engajada e muito nova, e que foi a última a ganhar o LVMH, fez uma postagem falando sobre a generosidade do Karl Lagerfeld. O problema é que não acho estranho ele ser uma pessoa generosa aonde lhe convém, né? Mas ele era conhecido, né, até por ser um homem de sua época, né, ele foi conhecido por algumas frases muito preconceituosas. Gordófobas, como é que é? Eu não Gordofobia. sei. Eu não sei com a dela. Ele falava o que ele queria e não pedia desculpas. Não pedia desculpas. Inclusive naquele perfil que eu te enviei que a Vanessa Friedman escreveu, ela foi bem interessante, que assim, ela fala sobre o que significa a morte dele ser ligada ao fim de uma era, e tem a ver com isso, não tem mais espaço para esse tipo de designer unapologetic, sabe, assim, que não pega, que fala o que quer, e tá acima do bem e do mal. E tá acima do bem e do mal. Isso não existe mais. E que vai se manter no trono durante tanto tempo. E que daí... Vide Stefano Gabbana, né? Vide Stefano Gabbana, né? Mas que daí a gente já pode migrar falando sobre esses tronos e a rotatividade desses tronos. Exatamente. E o fim de uma era com a morte de nosso quarto bloco sobre entradas e saídas, né? Nossa, dá uma canseira ficar acompanhando tudo isso. Eu lembro que antigamente a gente ficava excitado, né? Ai, fulaninho saiu, pra onde vai? Hoje em dia eu já tô assim, ai meu Deus, sabe assim? De novo. É um entra e sai. E aí se o Karl Lagerfeld conseguiu ficar no trono durante tanto tempo, né?
Não aconteceu o mesmo com o nosso querido e amado Raf Simons. Né? Que no não ficou mês nem passado, 3 anos, né, na Calvin Klein. Nem 3 anos, e aí e você foi lembra? Não, a se retirar. Peraí, e você lembra que quando ele chegou, primeiro que assim, eu falei Calvin Klein, aí depois eu falei assim, por que não? Porque ele chegou assim, ele vai ter controle total da imagem da Calvin Klein, ele é sei lá qual era o título dele, mas não era só uma questão de fazer coleção, não, era de fazer a campanha. Você lembra daquelas campanhas lindas que ele fez no museu? E aí, nem 3 anos depois já, convidado a se retirar. E aí, não apenas a Calvin Klein convidou o Raf a se retirar, porque eles diziam que essa parte do prêt-à-porter de luxo não estava dando... Não estava vendendo, não dava dinheiro, né? Nem o jeans parece que não teve impacto no jeans, que eu acho que também é uma... Eles falavam assim, o que vende é Justin Bieber de cueca. O cara falou muito claro, né? Então, não só eles convidaram o Raf a se retirar, mas eles fecharam, né? Eles a anunciaram, barraquinha. exatamente. Eles fecharam Lembrando todo que o grupo. esse grupo, que é o grupo PVH, tem também o Tommy Hilfiger, né? Que tá indo muito bem, obrigado, porque vende a camiseta, né? Didi Hadid, né? Didi Coleção Hadid, faz aqueles desfiles megalomaníacos que parecem um espetáculo de rock, pra depois vender calça jeans com a bandeirinha americana e a camiseta, né? Tommy por $400, uma camiseta de malha, né? E a Calvin Klein fechar toda a estrutura, né, que o Raf Simons sustentava. Porque recentemente foi anunciado que eles não só desfilaram, né, na última, agora, como eles não vão mais fazer desfile. Eles saíram do desfile completamente, fecharam a estrutura de Milão que eles tinham, né, que atendia principalmente a parte dos desfiles, por conta dos tecidos e equipe de costura e tal. Fecharam a barraca e falaram, não, olha só, a gente tem que vender e o nosso negócio é celebridade de lingerie. E isso, assim, até pra uma marca como a Calvin Klein, né, que tem essa coisa do jeans, da cueca, né, que esse é o carro forte. É a primeira vez, isso é inédito, né? Eles sempre tiveram a coleção de prêt-à-porter, sempre foi muito importante. Lembrando que quem estava antes do Raf Simons era o brasileiro, né? Francisco Costa. E antes do Francisco Costa era o Calvin Klein mesmo, não era? Que o Francisco Costa trabalhou com o Calvin Klein durante muito tempo, né? Então, tiraram o Francisco Costa, botaram o Raf Simons. E é engraçado que teve uma matéria, não lembro de quem, que falava que grande parte do problema do Raf Simons na estrutura americana, né, de Nova York, era que ele era europeu demais na hora de criar. Então, que ele não era tão objetivo, ele não solucionava os problemas de forma rápida, ele era criativo demais e ele gostava de matérias-primas caras demais e as roupas eram complicadas demais e que aquilo não era uma visão de uma empresa americana para um ready-to-wear, né? Então, daí a gente já vê o quanto as marcas, muitas vezes, é o que nem a gente falou, né? Quem assina o cheque, né? Quem não escutou esse episódio, quem assina o cheque... Quem assina os cheques geralmente são pessoas comprometidas com lucro. Deu lucro, tudo bem. Não deu lucro, é um problema, né? Então, se o que dá lucro é o Justin Bieber... Isso é uma mina de dinheiro, esse menino, né, Nina? Exatamente. Agora, outra mina de dinheiro vai ser Rihanna, que deve abrir uma marca. Vai abrir, né? Dizem que é até o final do ano, para até coincidir com o álbum dela, né? Uma marca de luxo que vai estar dentro da LVMH. A Rihanna já tem uma marca de lingerie, a Savage, né? Que vai muito bem, obrigada. A Fenty Beauty, que é a marca de beleza também, que vai muitíssimo bem, que já tem uma relação com a LVMH, porque é da Kendo. E a distribuição é pela Sephora, que é da LVMH. Então já tem isso. A Rihanna já tinha uma relação com a Dior, já tinha feito uma coleção de óculos, não sei se você lembra, uns óculos assim. E a Rihanna, ela já fez coleção com... A primeira foi a River Islands, não sei se você lembra. Lembro. Das antigas. Depois ela fez coleções com a Puma e tudo assim, toque de Midas. Outra mina de dinheiro. Outra mina de dinheiro, mas assim, a matéria da Women's Wear Daily deu esse furo, assim,
quem tá tocando esse projeto é o Sidney Toledano, que é o presidente... Big Boss. Não, o Sidney Toledano, gente, tem que saber, tá? Exatamente. Antigamente ele era o diretor-geral da Dior durante muito tempo, aí ele passou... Agora ele é diretor executivo das marcas de moda do grupo LVMH. É ele que tá cuidando disso. E ou seja, simplesmente... 2019... 2019 promete. E só uma coisa interessante na matéria do Women's Wear Daily que eu não sabia, que essa vai ser a primeira marca de moda construída do zero pelo Bernard Arnault desde o Christian Lacroix, em 1987. Porque geralmente quando eles puxam pra eles designers novos, geralmente a marca já existe, né? É meio que uma incubadora. A gente já falou isso sobre esse episódio. Se dá certo, continua. Se não dá certo, beijo, tchau, a gente se divorcia. É assim que funciona. Mas apostar do zero, né? E fazer um investimento muito grande. E pensando a longo prazo, né? Que certamente eles vão... Não, mas aí é um investimento com retorno. Tudo da Rihanna dá retorno. E é uma coisa que a gente vai falar em certamente alguns episódios aqui, que a gente já falou sobre essa mudança na estrutura do mercado de moda, né? Como se repensa essas estruturas que durante tanto tempo elas tiveram a cara da era do Karl Lagerfeld, né? O diretor criativo... E aí você tem todo uma entourage por trás dele, as celebridades sendo as embaixadoras, né, e divulgando o produto. E agora, na verdade, elas estão tomando um outro lado, que é botando o olho delas para pensar não só a comunicação, mas o design também das marcas, né? Fazendo realmente a direção criativa e saindo daquele papel só de... promover, né, o design de outros. Vamos falar de algumas entradas e saídas que aconteceram, aconteceram. Eu gostei muito da dupla Rush Me Butter e Lizzie Hannibal na Nina Ricci, né? Eles Foi bem uma primeira coleção bem forte. Foi, e muito novos, né? Eles acabaram de ganhar o prêmio do Festival de Air, o prêmio Première Vision do Festival de Air do ano passado, e aí foram alçados já a direção criativa de uma das maisons mais clássicas, mais tradicionais da França, né? A Nina Ricci, e fizeram um belo trabalho. Olha, deixaram uma impressão, assim. O Guillaume Henry, que estava no lugar deles antes, vai cuidar da Jean Patou, que vai reabrir, ao que tudo indica, até o final do ano. Não sei se vai ser no final do ano, início do ano que vem, alguma coisa. Jean Patou. É o tipo de marca, né, que é heritage brand, né? Uma marca que é patrimônio. Mas a Patou, realmente, eu vou te falar que eu só lembro pelos livros de história. Exatamente. Moda, né? Ela já tinha completamente desaparecido de qualquer canal contemporâneo que eu frequento. Mas achei interessante porque a Botter conseguiu, né, a Lizzie e o Rush Me conseguiram fazer algo moderno, contemporâneo, que tem a ver com a Nina Ricci, e ao mesmo tempo se distanciaram da estética da marca deles, que eles permanecem, né, que é a Botter, que também fez uma apresentação durante a Semana de Moda na França, e que tem uma estética muito... muito óbvia, né? Uma estética muito clara, né? Eles desenvolveram realmente uma maneira ali, um design uma assinatura muito própria. E eu achei que isso poderia ser uma complicação na hora que eles entrassem na Nina Ricci, mas eles conseguiram juntar tanto, né, a história da Nina Ricci com os desejos contemporâneos e esse olhar mais vanguardista que eles trazem na Botter, né? O Bruno Cialelli, que eu não sabia quem era, também agora teve primeiro desfile agora. Assim, foi bem melhor do que porque o cara... Eu já até esqueci o nome dele, porque eu fui tão traumatizada com o que ele fez com a Lanvin. Você lembra dele? Nossa, ele deu PT na Lanvin. Esqueci agora o nome do cara. Eu lembro. Mas assim, foi assim, deu pena. Mas assim, eu vou te falar que no guarda-chuva daquela chinesa maluca que é dona da Lanvin hoje em dia, é fácil dar PT, né? Que fala que a mulher é uma doida. Então, assim, eu achei que foi, assim, melhor, mas assim,
esperar pra ver, né? Vamos ver. Bottega Veneta. Não vi, confesso, eu não vi. Você viu? Eu vi! Era um dos mais esperados, eu não tô lembrando. Bem, eu nem sei se eu vi. Daniel Lee. Que trabalhava com a Phoebe Philo na Celine. E que tá fazendo um trabalho bastante interessante. Eu achei bem bonito. Eu acho que ele trouxe essa é bem a cara da Celine, mas não é Phoebe Philo. Da Old Celine, tá, gente? Com acento. Isso. E ele fez um desfile onde ele trouxe esse recorte de uma mulher poderosa, feminina, mas ao mesmo tempo sem o rebuscamento excessivos e tal. Então é minimalista, mas ao mesmo tempo interessante. É moderno, com tecidos modernos, tem uma alfaiataria clássica, mas sempre com um twist. Então eu acho que se a ideia dele ter ido para a Bottega Veneta foi ocupar esse lugar, né, que virou, todo mundo tá fazendo, tá jockeying, né, tá correndo atrás desse buraco deixado pela Celine, Victoria Beckham, com um desfile maravilhoso, gostei muito também. Né, tá na frente dessa corrida, mas eu acho que o Daniel Lee tá talvez eu até arriscaria dizer, em segundo lugar. O que você achou dessa última temporada de alta costura e de prêt-à-porter? Bem, posso fazer um merchan? Pode. Então tá. Então a gente está veiculando isso amanhã. Dia 13, quarta, né, de março. Quarta. Então hoje, que a gente está gravando, saiu um texto meu, né, na FFW, né, Augusto Mariotti, Camilian, fofos, obrigada. A gente vai botar o link no nosso site. E o texto que eu escrevi fala sobre a violência, né? Fala sobre como, de certa maneira, essa semana de moda a gente estava lá junta em Paris e me impressionou muito na cidade, com todas as manifestações que vem acontecendo, né? Não só dos coletes amarelos, mas no dia que eu cheguei lá em Paris com a Maria Laette, ficamos 3 horas para chegar na Ilha de França porque estava tendo a greve da autoescola, né? E o motorista de táxi muito irritado, né, visivelmente irritado com as paralisações constantes e a violência que estava se mostrando em todo canto. E essa violência amparada pelos vigipirrates, né, que eu falo no texto, que estão por todo lugar. Cada vez Paris você vê mais homens e mulheres camuflados e de metralhadora por todo quanto é canto. E eu acredito que essa semana de moda, principalmente com as marcas dedicadas à cultura jovem, absorveu bastante desse estado de violência contra as demandas da juventude. Vamos citar algumas? Marine Serre, a própria Gucci, né? A Undercover, que eu também falei no texto, Undercover, né? Que tratou de laranja mecânica no desfile masculino e depois no desfile feminino falou do Suspiria, que é um filme de terror passado na década de 70, mas com um alto grau estético, né? Então eu acho que minha principal observação nesse texto sobre a semana de moda é essa junção das metralhadoras com o Instagram, né? Aí depois eu falo do Ibe Camara e tal, que é uma pessoa importante da gente começar a pensar, de já botar também na lista de referências. Mas as marcas que são direcionadas para as mulheres mais maduras, que não necessariamente para o público jovem. Você não acha que teve uma ênfase? A Isabel estava aqui fazendo mímicas, tá? Mímicas aqui no ombro, porque eu achei que isso foi uma ênfase na Givenchy, na Saint Laurent, Balenciaga. Todo mundo. E a Robin Given, ela escreveu uma matéria que agora a gente pode fazer uma pesquisa aqui rapidinho. O título era assim... Mas eu sei o que você vai falar, que são ombros tão largos como para carregar o peso do mundo, Para carregar para carregar o peso, é uma pergunta, né? Para carregar o peso do mundo. Será que os ombros estão tão largos para carregar o peso do mundo? É exatamente esse sentimento, né? Então, assim,
a saída da Calvin Klein, né, na coisa da Semana de Moda, a Semana de Moda de Nova York virou realmente um fiasco, né? Todo mundo tá falando que acabou, e a saída da Calvin Klein é uma saída, é uma saída importante, né, para a Semana de Moda, mas ao mesmo tempo a Semana de Moda de Paris vem incorporando... É impressionante como ganhou uma força extra. Uma força gigante, né? Uma força sempre foi a mais importante, mas assim, agora deu um dinamismo, né? Então, assim, eu acho que observar a Semana de Moda de Paris é o principal termômetro onde a gente consegue, né, entender realmente quais são as principais pulsões. Então, tiveram essas marcas mais interessadas no público jovem, que eu acho que incorporaram mais esse espírito de show de horrores, né, e da violência em si, que elas estão tendo que enfrentar, e os jovens tendo que enfrentar. E teve um outro lado, né, que eu diria saída estratégica pela direita, né, com todas as metáforas e ironias que isso pode sugerir. Mas uma volta a esse mundo burguês, né, é um estado de olhar o mundo dessa forma intelectualizada e que vê a política e a cultura por entre os livros apenas e de cima das suas sacadas na rive gauche. Né? Então, estou falando, para um bom entendedor, meia palavra baixa, mas do desfile da Celine, sem acento, do Haider Slimane. A segunda dele, né? A primeira foi... né, Yves Saint Laurent, um apêndice assim, né? Foi assim, não sei fazer outra coisa. E quando ele resolveu fazer outra coisa, esse ano, ele me veio com a bourgeoisie francesa, década de 70, que ele foi procurar no arquivo da Celine, mas que a gente acha que está fazendo bastante referência também ao que o Michael Kors fazia na Celine, a sua época, mas que apesar dele estar falando dessa mulher intelectualizada que viveu em 1968 e tal, para mim soou bem estranho, soou velho e soou numa contramão do que eu acho que o nosso tempo hoje pede, sabe? Que é uma moda quase alienada para mim, sinceramente. Não que a moda tenha que ser como a Marine Serre ou como a Undercover, tão politizada nesse sentido. E eu nem sei se o Jun Takahashi do Undercover tem todo esse ímpeto de intelectualização. Acho que ele gosta de filmes e se inspira nisso, mas acaba que gera uma leitura mais politizada. Mas viemos também num desvio do excesso, o que é interessante, o que o Galliano começou a fazer na Maison Margiela, lá na alta costura, né? Onde ele começou o desfile com um fundo muito... cheio de informação. As roupas, né? Você não entendia, era cheio... o que era fundo excesso, e o que era a roupa, né? E o chão de espelho, então na verdade você não conseguia ver a roupa porque tudo era muito cheio de informação, uma informação feita digitalmente. Como é que chama aquela estampa militar? Camuflada? É tipo um camuflado de informação, né? Ao invés de serem as cores, eram... um camuflado de informação. E aí, ao longo do desfile, as roupas foram se tornando pretas, né? Até o final elas serem completamente pretas, elas não terem estampa nenhuma. E ele disse que depois de tanto excesso, ele estava se sentindo no momento de limpar um pouco os olhos e entender, e pensar mais na forma, e pensar nos tecidos, e pensar no que importa, mais do que roupas de mero impacto. E isso tem a ver com a matéria que você, antes da gente começar a gravar, a Olivia mencionou do Ângelo Flacavento sobre a volta da simplicidade, né? A volta da simplicidade na semana de moda, então menos estampa, muita cor, bege, preto, cinza, né? Não tem, o próprio Virgil na Louis Vuitton, né, falou sobre isso, falou essa volta aos clássicos, ao que é chique. Acho um pouco complicado, tá, Isabel? Porque... A Dolce Gabbana fez isso. A Dolce Gabbana fez isso. Acabou com o negócio de influencer. Falou assim, não, alfaiataria, a gente vai voltar back to basics. Pra mim, soa um tanto quando a gente fala da volta da elegância, da volta das roupas beges e
me dá um tom de retrocesso. Um retrocesso que, nesse momento, é um pouco complicado. Me parece uma saída estratégica pela direita, no que, como eu disse, na ironia da palavra, puxando por uma direita política também. Sabe um desfile que eu gostei, que eu não tava dando muita bola nos últimos anos, mas chamou minha atenção? A da Stella McCartney. Ela fez umas coisas bonitas com a Sheila Hicks. Eu achei... o negócio da Sheila Hicks, né, a colaboração delas foi bem bonita. Ela tá nessa onda, né, ainda mais, né, se colocando nesse lugar da voz pró-ambiente, pró-ambientalista, pró-animais e tal. A moda consciente, conseguindo fazer isso de uma forma muito bonita. Quem mais a gente esqueceu de falar? De desfiles? O Pier Paolo, né? A gente sempre fala dele. Gente, Moncler tá conseguindo realmente se manter nessas colaborações com uma das apresentações mais interessantes da semana de moda. E não só com Pier Paolo, né? Não, com todas as colaborações são interessantes. Simone Rochat também, linda, né? E que dá uma luz para várias marcas que querem se tradicionais, né, aparatos, no caso da Moncler, aparatos de frio, né, muito de roupa de esqui, Alpes, e incorporando esse espírito de comunidades criativas, né, e repensando a forma de estabelecer suas coleções e pegando, né, e oferecendo, além dos seus aparatos tradicionais, um novo olhar sobre aquilo que eles fazem, mais contemporâneo, mais moderno e mais diverso. É bem bom. Vamos falar agora sobre alguns dos momentos, rapidamente, já que a gente está quase acabando, estamos chegando no nosso último bloco. Fala sobre uns momentos interessantes no tapete vermelho, né? A gente já passou da temporada de premiações, Grammy, Oscar, Golden Globes e tudo mais. O que te chamou mais atenção, Olivia? Com certeza o Billy Porter. Vai, Isabel. Gente, Billy Porter, pra quem não sabe, é um ator, cantor. Ele ficou muito famoso agora pro grande público porque ele estrela o Pose, né? A série Pose. Eu conheci o Billy Porter porque eu adoro acompanhar a Broadway, eu adoro musical. E ele fazia a personagem Lola, drag Lola, no Kinky Boots. Ele ganhou um Tony por causa disso. Ele é um super artista americano. E ele chegou vestido... A parte de baixo era uma saia longa, rodada, preta. E a parte de cima, um tuxedo. Como é que chama isso em português? Smoking. Um smoking. Maravilhoso. Eu acho que, na minha opinião, é o primeiro design icônico do Christian Siriano. Ele é o autor do vestido, do cross-dressing. Com saia de estilo vitoriano. Né? E... super acinturada. E o Christian Siriano, pra quem não sabe, ele é praticamente o único designer que saiu do Project Runway, o reality show americano, que voltará esse ano com uma nova staff, com um novo casting, com a Carly Claus no lugar da Heidi Klum, com o Christian Siriano no lugar do Tim Gunn. Será que vai prestar? A colombiana, como é que é o nome? A Nina continua, ela é a única que continua, e aí vem o Brandon Maxwell e a Elaine, jornalista, Elaine esqueci o sobrenome dela. Eu não sei, mas não tô gostando dessa que era da Teen Vogue. Vamos ver, vai estrear agora em março, a gente vê o Olivia, vamos ficar de olho, mas a gente tá postando tudo no novo reality da Heidi com o Tim, que vai sair na Amazon, acho que ainda esse ano, que aí vai ter um formato, também uma competição, acho que de designer, só que eles vão poder fabricar as coleções, né? Produzir e vender, assim. Você vai assistir, você vai poder comprar o que você tá vendo desfilado. É um formato que vai ser interessante, né? Eu e Isabel somos do fã-clube do Tim. Né? Nós, coração Tim. Um dia você vai ver, a gente vai entrevistar o Tim. Você vai ver. Eu já encontrei com o Tim, fiz um vídeo pra Olivia. Obrigou o Tim a dar um beijo pra mim. A gente vai postar isso no nosso Instagram. Mas enfim...
E eu acho que esse foi o primeiro, assim, design icônico do Christian Siriano. Porque a marca dele faz sucesso há um tempo, mas assim... quando você pensa em Christian Siriano, você não pensa num tipo de design, assim, específico. Ele é bem interessante porque ele sempre apostou em diversidade. Atrizes, artistas, em geral, que não são magras, sabe? Que são mais gordinhas e que não acham marcas que querem vesti-las. Ele sempre vai e faz uma coisa sob medida. Ele, assim, sempre apostou nisso, em diversidade. Ele sempre teve tamanhos maiores nas coleções. Também. Então, eu acho que esse, assim, em termos de design, foi... Ó, esse vai ficar marcado na história. Oscar, esse foi um bom Oscar, apesar de todo mundo falar... Assim, eu não assisti, né? Eu não consigo ver o Oscar na televisão e depois só vou lendo as matérias e vendo as fotos, pra falar a verdade. Mas vi o discurso do Spike Lee, que também estava super bem vestido. De tênis, e fez um discurso muito potente, muito importante, né? O Billy Porter também fez esse statement do cross-dressing, né? E dessa nova possibilidade de fluidez de guarda-roupas que já deveria ter sido... não deveria mais ser um problema, né? Mas ainda impressiona. Né? Assim, homem de saia, ai meu Deus, que desespero. Mas tivemos também assim, eu acho que o masculino no geral do Oscar foi tá muito mais interessante. Muito mais interessante. E a gente tem que selecionar alguns nomes. O Timothée Chalamet, que nos últimos 6 meses, não sei se ele mudou de stylist, com certeza. Ou ele tá Call Me By Your Name. Ou acho que ele deve estar mudando de posicionamento também, porque antes ele era bem clássico, agora ele já tá vestindo o Aider Ackerman, né? Vestindo aquele treco. Como é que chama isso aqui? Do Virgil. Era feito um colete. Tipo, não é um colete. Não é um colete. Ele tem um nome pra isso, o Virgil. Não sei como é que chama isso, mas, gente, deem um Google, tá maravilhoso. É tipo um peitoral, né? Um acessório de peito. O Chadwick Boseman, do Black Panther, da Pantera Negra, também tá arrasando. Realmente, eu acho que a moda masculina do lado do cinema tá muito mais interessante. Das mulheres, a que eu achei mais interessante foi a Frances McDormand. O Pier Paolo, acho que ela foi a primeira celebridade, né, a usar a Birkenstock, a colaboração entre a Valentino e a Birkenstock, e no Oscar. Ela combinando aquele vestido maravilhoso com a Birkin. Tá perfeita e tem tudo a ver com a personalidade dela. Foi execrada, né? Foi execrada. Eu amei. E é engraçado porque eu acho que é nesses lugares, e principalmente nas redes sociais, que a gente vê como estamos ainda em uma sociedade muito conservadora, né? Porque o que as pessoas mais falam, obviamente, é uma colaboração ali para fazer grana, sabe? Entre a Birkin e a Valentino, colocando uma atriz que também deve ter ganhado dinheiro para estar ali. Mas a raiva das pessoas, né? Quando vem uma mulher que transgride e fala, não, isso não é elegância, isso não pode, né? Essa vontade das pessoas, que nem aconteceu com a deputada, né, com a Ana Paula dos Santos, falando, ela não pode fazer isso, isso é um absurdo. É tribunal de julgamento, né? E a roupa traz isso. Que saco, né? Que saco. E um outro momento fashion pra encerrar foi a Cardi B no Grammy de Mugler. Ela chegou de Vênus no red carpet e depois ela botou um bodysuit na apresentação. E a Kim Kardashian, depois de ressuscitar arquivos do Jean Paul Gaultier, agora também tá postando no Mugler. Ele acabou de abrir uma retrospectiva do trabalho dele no Canadá, não sei em qual museu, e ela tava lá vestindo e tal, meio musa. Vocês ainda estão aí, gente? Eu tô assim, levantem a mão aí, levanta a mão. A gente se empolgou e a gente mais falou que não ia editar. A gente vai editar muito pouco. A gente falou que não ia editar, então se preparem pra
né? 1h30. Mas então, double episódio. Muito obrigada por escutarem a gente até agora. A gente esqueceu de falar do Gautier no carnaval. A gente esqueceu de falar dos estilistas. Olha só, o Gautier nem tava que aí, foram tá? levados. Sim, foi uma arlazinha também. Foi, né? Tá, então esquece. Tá. Todas as referências do que a gente falou, as matérias, imagens, vão estar no High Low Podcast. Sigam a gente também pelo Instagram, no @HighLowPodcast. A gente adora sugestão de pauta de vocês, a gente já fez várias, né? E se preparem, porque essa temporada a gente entrevistou muita gente bacana, né, Bel? A gente vai ter episódios dedicados à moda praia no Brasil, com a Lene Linhameyer, com as donas da Borana, de Vitória. A gente vai falar sobre responsabilidade fiscal, como a gente falou anteriormente, com a Stephanie Ribeiro. Fiscal? Oi? Opa! Acho que rolou um ato falho aí. Responsabilidade social. E racial, né? Falando sobre... Com a Stephanie Ribeiro. Todos os... todas as pautas racistas que aconteceram na moda nos últimos tempos. A gente vai falar sobre a indústria da cópia. E a gente gostaria da opinião de vocês. A gente queria, como a gente fez na primeira temporada, um episódio dedicado ao trabalho do Alexander McQueen, a gente gostaria de escolher outro designer, outra marca, para destrinchar um pouco. A gente tinha pensado no Christian Dior. Se vocês gostarem, a gente vai apertar o play e fazer. Apertar o REC, na verdade. A gente também entrevistou, vai ter um episódio de novo com o nosso querido Augusto Mariotti, falando sobre novos talentos, onde a gente entrevistou a Bel lá em Paris, a Lívia da Beira, e eu em Milão entrevistei o Lucas Leão e o Célio da marca LED de Minas. E isso. E mais surpresinhas que a gente ainda vai gravar, a gente vai sentindo, vai dançando conforme a música, né? Agora é bom a gente terminar. Ninguém mais tá vivo até esse momento. Então tá. Então a gente vai ficar por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Um beijo. Tchau, Bel. Tchau, Oli.